A paz do Senhor para os irmãos. Meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Mais uma vez eu gostaria de compartilhar com os irmãos textos da palavra do Senhor. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos o Evangelho de João, capítulo de número 3 e capítulo de número 4. Capítulo de número 3 e capítulo 4 do Evangelho de João. No capítulo 3, nós temos a história de um homem chamado Nicodemos. Diz aqui o início do capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Glorificado seja o nome do Senhor. No capítulo 4, nós vamos ver aqui a história de uma mulher samaritana, onde Jesus tem um encontro com essa mulher. Então Jesus ele chega ali numa cidade samaritana chamada Sicar. Aí, quando ele se aproxima de uma fonte de água, ele encontra uma mulher samaritana que iria ali retirar água. E Jesus tem um diálogo com essa mulher. Versículo 7 vai dizer assim: nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeus, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os samaritanos eram inimigos dos judeus. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pedes, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Respondeu-lhes ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Glorificado seja o nome do Senhor. O interessante, meus irmãos, desses dois textos que nós vimos aqui no Evangelho de João, é que primeiro nós vemos ali um homem que fazia parte do grupo religioso da igreja. Era um fariseu, o Nicodemos, doutor da lei, conhecedor de toda a lei judaica, mas esse vai ter um encontro com Jesus. E ele começa a afirmar que Jesus é Senhor, porque ele viu os milagres, os feitos, e ele diz que Jesus realmente era Deus, porque não tem como ele fazer aqueles milagres, todos os milagres confirmariam, os seus feitos confirmariam que ele realmente era vindo da parte de Deus. O interessante é que a mesma coisa que este doutor da lei faz, o mesmo comportamento que esse doutor da lei tem, a mulher samaritana também tem. Essa mulher, de início, ela se sente menor do que Jesus, porque era uma samaritana, ela fazia parte daquele povo que se misturou com povos pagãos, judeus mistos, digamos assim, e que os ditos judeus puros tinham uma certa guerra, um certo preconceito muito forte desses samaritanos. E essa mulher ficou impressionada. Como é que Jesus, sendo judeu, ele vai lá e se aproxima
E sendo um rabi, provavelmente ela identificou Jesus como um rabi, como um mestre, né? Talvez pela postura. E ela ficou admirada com o comportamento de Jesus. Jesus pede água para ela. E ela fica assim, mas como pode? O senhor vai tirar água, o poço é fundo, e começa a questionar. Ela não consegue compreender quem é Jesus, né? E ela chega e faz um questionamento a Jesus. Senhor, os meus pais dizem que nós devemos adorar nos montes, né? E os judeus dizem que é em Jerusalém. Onde, na verdade, que nós realmente devemos adorar? Aí Jesus chega para ela e diz, haverá tempo em que o Senhor buscará os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E é nesse ponto que eu quero chamar a sua atenção. Jesus, ele busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Não importa a sua posição social, não importa a sua situação pecaminosa, Deus, ele é misericordioso para te perdoar. Deus é misericordioso para te curar. Deus é misericordioso para te libertar. Mas é necessário que você reconheça-o como seu Senhor, como seu Salvador. Nicodemos era um homem que tinha todo o conhecimento, mas ainda não conhecia Jesus. Essa mulher samaritana achava que sabia o que era adoração. Essa mulher samaritana, ela se sentia provavelmente inferior, mas Jesus vai até ela e vai explicar para ela o que é ser adorador e onde nós devemos adorar. E Jesus chega para ela e diz, essas palavras que Jesus falou aqui, falou para a mulher samaritana, ela serviria para Nicodemos. Haverá tempo em que o Senhor buscará os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Não importa a sua etnia, não importa qual é o seu grupo social, não importa qual é a sua formação acadêmica, o que Jesus quer é os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Será que nós temos adorado ao Senhor em espírito e em verdade? Meus irmãos, minhas irmãs, muitas das vezes nós somos dotados de N conhecimentos humanos, lemos livros, lemos até a Bíblia, mas não conseguimos ainda entender o que é ser um verdadeiro adorador. Muita gente com formação teológica, muita gente PhD em teologia, PhD em filosofia, conhecedor das línguas originais, mas ainda não entendeu o que é ser um verdadeiro adorador, aquele que o adora em espírito e em verdade. E não sou eu que estou dizendo isso, não. É a Bíblia que fala para mim que não importa a sua posição, não importa a sua condição. O que ele quer é que você tenha um coração contrito, um coração arrependido e que se identifique, se reconheça como um pecador e que só em Jesus há salvação. Ele é misericordioso para vos perdoar todos os vossos pecados. Jesus é Senhor de todas as coisas e ele tem autoridade para me perdoar e para te perdoar. Eu gosto muito do texto de Mateus, capítulo 7, que vai justamente nos mostrar isso aí. Não importa a nossa posição social, não importa o que nós estamos fazendo, né? O que nós estamos fazendo nem sempre denota verdadeiramente aquilo que nós sentimos, aquilo que está dentro do nosso coração, né? Por isso que Tiago vai falar aquela questão da obra e Paulo vai trabalhar a justificação pela fé, porque a justificação pela fé e as obras se caminham juntos, mas se separar, às vezes você diz que tem fé, mas você não tem obras, às vezes você tem obras, mas não tem fé, e quem vai identificar quem são os verdadeiros adoradores? O próprio Senhor Jesus. Porque ele sonda os nossos corações, ele nos conhece muito melhor e muito mais do que nós mesmos. Em Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 20, a partir do versículo de número 21, olha só que interessante o que ele diz. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai
que está nos céus. Muito naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direis explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus que está dizendo isso. Muito naquele dia diriam, Senhor, eu profetizei, eu preguei, eu fiz boas ações, né? Eu ajudei os necessitados, né? Eu era um grande erudito, eu era doutor nas línguas originais, né? Eu li todos os livros possíveis, de todos os teólogos possíveis. Eu era um cara conhecedor, tinha pleno conhecedor de tudo. Aí do outro lado tem a outra pessoa, né? Que se sente menor, né? Que se sente inferior, porque ainda também não entendeu qual é a proposta de Cristo. E a proposta de Cristo é essa, é buscar os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E o verdadeiro adorador, meus irmãos, minhas irmãs, ele adora o Senhor com as ferramentas que tem. Às vezes nós queremos ser igual ao outro, nós queremos pregar igual ao outro, nós queremos cantar igual ao outro, nós queremos fazer o que o outro faz. Não, o Senhor quer te usar do seu jeito, Ele quer usar as suas características, Ele quer usar você do jeito que você é. O Senhor vai te usar, o Senhor quer te usar. Você precisa compreender isso. Você não é inferior, inferior que o pastor, você não é inferior que o doutor, que o professor, você não é para Deus. Todos nós somos iguais, meus irmãos. A hierarquia de Deus é na horizontal. Não tem, ninguém é superior a ninguém. A Bíblia diz que aquele que se sentir superior, será o menor, tem que ser o menor no reino dos céus. Lembra daquela passagem que Jesus vai lavar os pés de Pedro e Pedro fica, né, ali angustiado? Não, Senhor, eu que tenho que lavar os seus pés. Jesus falou, não. O que Jesus estava querendo ensinar para Pedro ali, vocês precisam ser humildes, é humildade. Se não tiver humildade, nada adianta. E não adianta ser humildade estereótipa, né, uma falsa humildade, porque Deus te conhece, Deus me conhece. Deus sabe o que passa no seu coração. Deus sabe o que passa no meu coração. Então não adianta querer mentir, querer fingir, porque senão, muito cuidado, para você não estar enquadrado aqui no texto de Mateus capítulo 7. E o Senhor dizer para você, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Mas aí vem o versículo do número 24, aqui do capítulo 7 de Mateus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, sobre Jesus. E caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram-se os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram-se os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Não adianta você buscar, vamos fazer uma comparação aqui, essa casa edificada na rocha, é aquelas pessoas que se edificam em quem? Em Cristo, em humildade, em mansidão, domínio próprio. Aquele que constrói a sua casa na areia é aquele que busca muitas das vezes conhecimento humano. É aquele que se sente inferior, né? Tem esse também, né? Aquele que se sente inferior, acha que é pior do que todo mundo. Ainda não entendeu qual é a proposta de Cristo para a vida dele. Ele acha que ele é menor do que o doutor, ele acha que é menor do que o irmão, ele acha que é menor do que a irmã. É um espírito de inferioridade. Você não é inferior do que ninguém não, meu irmão, minha irmã. Você é filho de Deus. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberem, deles o direito de serem chamados filhos de Deus. E filhos de Deus é todo aquele que nascer de novo, como Jesus falou para Nicodemos, aquele que nascer da água e do Espírito, aquele que nascer de dentro para fora, aquele que se tornar uma nova criatura. É isso que Jesus ensinou para Nicodemos e é isso que Jesus ensinou para aquela mulher. Que haverá tempos
em que o Senhor buscará os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Será que você é um verdadeiro adorador? Será que eu, Márcio Gomes, sou um verdadeiro adorador? Nós precisamos refletir isso todos os dias de nossas vidas e buscarmos no Senhor direcionamento para podermos sempre mortificarmos o velho homem e nos revestir de um novo homem todos os dias das nossas vidas. E esse novo homem deve estar ligado, unido no Senhor Jesus. Fique na paz, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na minha vida e na sua vida, nos direcionando sempre a buscar uma verdadeira adoração em nome de Jesus.